Olá pessoal, vamos dar início à nossa segunda videoaula do capítulo 6, Sistema por Unidade, da disciplina Transformadores Elétricos, da graduação em Engenharia Elétrica da UFSJ, disciplina esta ministrada por mim, professor Wesley Pérez. Na última videoaula a gente tratou aí dos aspectos básicos e conceituação do sistema PU, e nessa videoaula, de forma breve, a gente vai tratar da solução dos circuitos utilizando o sistema PU, bem como valores típicos e para equipamentos, né? Bom, a solução dos circuitos utilizando o sistema PU, ela é bem direta, né? Inicialmente, você tem que definir os valores base em todas as regiões do circuito. A gente viu na última videoaula que, dado um circuito desse tipo, que alimenta uma carga, a gente tem, na presença de dois transformadores, a gente tem uma, duas, três regiões, sendo que cada uma dessas regiões, elas possuem a mesma potência base e também possui umas tensões bases, e aí nós verificamos que quando a relação entre as potências das diferentes a relação entre as tensões das diferentes regiões são se essas tensões estão casadas com a relação de transformação lá do transformador, no caso do circuito monofásico, relação de espiras, a gente viu que é possível obter uma relação 1 para 1 e eliminar os transformadores do circuito. Além da potência, que é igual para todas as regiões, e as tensões que variam de acordo com a relação de transformação do transformador, a gente também tem as definições de Z e I base. Tá? Essa é a primeira coisa, calcular os valores bases da região. Em seguida, a gente deve converter o sistema para o seu PU equivalente. Isso quer dizer o seguinte, que uma vez que eu vou colocar aqui, ó, Z', e aqui S da carga, VG, né? Bom, uma vez que a gente conhece aqui a tensão base na primeira região, na segunda região a gente conhece o Z base 2, e aqui o S base, basta que a gente faça, né, para definir o PU, o seguinte, ó, seria algo mais ou menos assim. Aqui representando a carga, né, em PU. Bom, aqui a tensão em PU vai ser VG sobre V base 1. A linha de transmissão aqui a gente divide pelo Z base 2. E essa carga aqui a gente divide pela potência base, né? Esse daí é o equivalente PU do circuito acima, tá? Me perdoem. A gente vai resolver o circuito em PU, é basicamente uma associação séria de elementos, muito tranquilo de ser resolvido, e depois calcular os valores reais das grandezas elétricas, né? Se eu resolvi o circuito e calculei qual é a corrente em PU, qual que é a corrente real? É a corrente, desculpa, é o IPU vezes o I base na determinada região. Bom, as grandezas em PU, né? A impedância é Z1 sobre Z base, a tensão é o V volt sobre o V base, corrente I ampere sobre o I base, né? Onde V volt e o I ampere são os valores reais, né, do circuito. E potência, a gente deve atentar ao seguinte, que a potência base, né, como todos os valores base, são módulo. Quando você tem a potência complexa S igual a P mais JQ, você deve obrigatoriamente dividir os termos pela mesma potência base. E aí você tem o SPU, que é igual a PU mais PPU mais JQPU.
Para casa, existe aí um exemplo, que é o 6.2.2, ele está disponível na plataforma, e eu gostaria aí que você desse uma estudada antes de seguir com o vídeo, né? Antes de seguir aí para os próximos videoaulas, gostaria que você focasse nesse exemplo para que você possa absorver melhor os conhecimentos, tá? Vantagens dos cálculos em sistema PU. São várias, a gente já tratou rapidamente, agora a gente vai reforçar. Primeiro, simplifica os cálculos, porque todos os valores em PU estão relacionados ao mesmo percentual, né? Ou seja, a gente vai estar trabalhando com valores menores, né? Não vai estar trabalhando lá com 1.500 volts, que nem a gente calculava nas últimas videoaulas. A gente vai estar trabalhando, por exemplo, com tensão na faixa de 1 PU, né? Isso é muito importante, porque em sistemas reais a tensão ela está sempre próxima de 1 PU, tá? E existem regras no setor elétrico que, por exemplo, podem limitar essa tensão a 0,9 a 1,1 PU, independente do nível de tensão, tá? Para o sistema de distribuição, lá o PRODIST, ele também traz informações sobre os limites de tensão, tá? Então, a ideia de sistema PU, né, de trazer todo mundo para a mesmo percentual, é muito interessante e facilita muito a nossa análise, tá? Não existe necessidade de referir impedâncias para o primário e secundário, tá? A gente viu que o transformador ele fica numa relação 1 para 1, desde que a relação base, né, eu acho que é importante, né, a gente saber aqui, ó, N1 para N2, que esse transformador poderá ser representado numa relação 1 para 1 e, consequentemente, ser retirado do sistema, se e somente se a relação entre V base 1 para V base 2 estiver casada com a relação de espíritos. A única condição é essa, tá? Além disso, né, aí, os transformadores, né, eles são retirados do circuito, porque a relação de transformação fica 1 para 1, tá? É claro que situações onde você não respeita o transformador, a relação de transformação, para calcular as bases nas diferentes áreas do sistema, a gente tem aí que tratar isso como um caso especial e a gente vai fazer um exemplo disso. Bom, além disso, os valores de PU dos equipamentos, os valores em PU variam numa faixa estreita, né? Varia lá, por exemplo, para os transformadores de distribuição está na faixa de 5%, ou 0,05 PU. Enquanto você, ao passar para valores em ohms, você tem uma ampla faixa. Além disso, os fabricantes de equipamentos elétricos, gerador, motor, transformador, fornecem para nós, nas placas desses equipamentos, os valores de impedância percentual, né? É isso aí que é fornecido. Não é fornecido, por exemplo, o valor em ohms, é fornecido o valor em PU. E isso é importante para a nossa análise em sistemas, né? Sistemas industriais, sistemas elétricos. Bom, valores típicos e notação. Bom, existem aí alguns valores típicos para transformadores, tá? De transmissão, onde a resistência é 0,01 PU e o X 0,02 a 0,1 PU. Obviamente, a gente está desprezando o ramo de excitação, tá? Em relação ao transformador de distribuição, está em torno de 0,05 PU, ou como a gente pode notar, 5%, conforme está aqui. Tá certo? Bem, próximo passo, a gente vai continuar o nosso estudo sobre o sistema PU. Agradeço novamente a atenção, tá? Ficam resguardados os direitos de voz e imagem pela resolução da UFSJ para ensino remoto. Muito obrigado, até mais.